Fala galera do nono ano, professor Daniel aqui na área. Galera, vamos fazer aqui uma revisão sobre a nossa temática do nosso simulado. Então fica comigo nessa aula que nós vamos resolver 5 questões aí para você após a nossa vinheta, galera. Vamos lá então. Então galera, professor Daniel, novamente nós comentamos aí para você, vamos lá para a nossa resolução. Nossa primeira questão é uma questão sobre função, tá? Função é o seguinte, onde você tem a função, eu posso escrever também dessa forma, ó, que é 6x menos 3, é uma função do primeiro grau, onde o a é o que está perto do x, ele é chamado de coeficiente angular, então ele vale 6, e o b é chamado de coeficiente linear, ele vale menos 3. Como o a ele é maior do que zero, ele é chamado de função crescente, tá? Função crescente. E quando você vai para a resolução, que é chamado de raiz da função, basta você pegar a função igual a zero. Ó. Pego a função igual a zero. Então, vou pegar aqui 6x menos 3, vou igualar a zero. A partir daí, deixa de ser uma função, vira uma equação, ou seja, estou apenas trabalhando com uma variável. E vou descobrir quanto vale esse valor de x. Vamos lá. O 3 negativo vai passar positivo, então vai ficar assim, ó, 6x é igual a 3. O 6 está multiplicando, vai passar dividido, então, ó, x é igual a 3 dividido por 6, então, isso aqui vai me dar 0,5. Ou também posso deixar em formato de fração. Professor, e se eu fosse colocar isso no gráfico? Como ficaria no gráfico? Ó, ficaria no gráfico o seguinte. Vamos montar aqui um gráfico. Então, o y sempre na minha vertical e o x sempre na minha horizontal. O menos 3 sempre vai ficar na minha vertical, então fica menos 3. Função crescente porque é 6, 6 maior do que zero, então o gráfico vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Deixa eu pegar aqui minha régua. Vamos ver se vai dar certo aqui, galera. Nosso giro aqui, ó. Deveria virar para cá, mas vou apagar, que não vai interessar então a régua. Vamos colocar aqui normal, ó. Então aqui o nosso amiguinho, nossa reta, ela vai ficar mais ou menos assim nessa natureza. Cortou, aqui seria o nosso menos 3, tá? Aqui vai ser o nosso menos 3, fica sempre na minha vertical. E aqui nesse ponto aqui, ó, que foi o nosso x que nós achamos, ele vale 0,5, tá? Ou a fração 3/6. Então tá aí a nossa primeira questão resolvida, mais ou menos que nós vamos estar cobrando de você no simulado, tá bom? Então fica atento. Vamos para a questão número 2, que é uma questão de razões, diretamente, inversamente, enfim, vamos lá. Durante as eleições, uma gráfica recebeu um pedido muito grande para realizar a produção de material de campanha. Estimou-se que as 3 máquinas levariam, vamos lá então, as 3 máquinas levariam 24 horas, ou seja, o dia inteiro. Aí ele fala o seguinte, para realizar todo o serviço, supondo que uma dessas máquinas estrague, ou seja, significa que esse número aqui, sem uma máquina, vai reduzir para 2. Então ele vai de 2 e ele quer saber o tempo que vai ser necessário, ou seja, vai ser x. Galera, tempo e produção. Aumenta a produção, preciso de mais máquina ou menos máquina. Para aumentar a produção, preciso de mais máquina, vou levar menos dias. Nesse caso, como ele fala que estragou uma máquina, então significa que vai reduzir a quantidade de máquinas, vou ter que aumentar o tempo dessa produção. Então, já sei que essa grandeza é o quê, professor? Inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, posso multiplicar direto aqui, ó. 2 com x e 3 com 24. Então fica 2 vezes x vai ser 2x, é igual 3 vezes 24, ok? Então, 3 vezes 24 vai dar 72. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo, então fica 72 por 2. Então, nosso x vai ser igual a 36. Então, realmente, ó, letra D, isso corresponde realmente à questão da nossa produção. Se aumentar o número de máquinas, repara que essa produção não vai cair. Se caso eu reduzir a quantidade de máquinas, o tempo de produção, nesse caso, vai aumentar. O tempo, no caso. Então, é inversamente proporcional. Vamos para a questão número 3. Questão número 3, ó.
Uma prestadora de serviço em construção civil foi contratada para a reforma de um condomínio. A previsão é que 6 funcionários, a reforma levaria 18 dias. Para ser feita, caso fossem contratados 3 funcionários a mais, o tempo necessário a, para realizar a reforma é de, vamos lá. Então, 6 funcionários realizam a obra em 18 dias. Se aumentar 3 funcionários a mais, significa de 6 vai para 9. Quero saber a quantidade de dias que eu vou chamar de X. Ok? Novamente, aumenta a quantidade de funcionários, aumenta o número de funcionários, vai reduzir a quantidade de dias. Então, é inversamente proporcional. Aí 9 com X, 9x. 6 vezes 18, vou ter que fazer essa multiplicação aqui, tá? Aqui vai me dar 9x. 6 vezes 8 é 48, vão 4. 6 vezes 1 é 6, com 4, 10, 108. Então, nós estamos explicando, vai passar dividindo, então fica 108 dividido por 9, isso aqui vai me dar 12, tá? Ou seja, se for contratado mais funcionários, a obra vai terminar uma redução de 12 dias. Então, como ele quer o total, tem que entregar essa obra com 12 mais 18 mais 12, vai me dar 30 dias. Seria contratando 3 funcionários a mais. Isso vai me dar um tempo de 30 dias. Ou seja, tempo e quantidade de funcionários é inversamente proporcional, tá bom? Vamos lá, questão 4. Ó. Questão 4. Para fazer uma viagem, levamos em consideração 2 grandezas: velocidade do meio de transporte e o tempo de viagem. Ó. Galera, pela fórmula da física, a velocidade e o espaço pelo tempo, sempre a velocidade vai ser inversamente proporcional em relação ao tempo. Aumenta a velocidade, diminui o tempo. Aumenta o tempo, diminui a velocidade. Então, são grandezas do que, professor? Inversamente proporcional, que vai me dar a letra E. Beleza? Então, cuidado aí com relações de grandezas que você tem, que você pode aplicar. Aí, analisando a interpretação. Lembra que o cálculo ele vem depois. O importante é a sua interpretação, tá bom? A questão número 5, ó. Uma máquina varredeira limpa uma área de 510 metros quadrados. Está aqui, ó. 510 metros quadrados. Isso leva o quê? 6 horas. Quanto tempo limpará uma área de 1.190? Galera, se eu aumento a área, eu vou precisar o quê, professor? De um tempo maior para me finalizar o quê, professor? Para me finalizar a limpeza dessa área. Então, repara, se eu tenho uma área menor, você vai ter um X tempo. Aumenta essa quantidade de área, ou seja, repara que você vai precisar de um tempo maior para você limpar toda essa parte que ele descreveu para você na questão. Então, é o quê? Diretamente proporcional, tá? São diretas, grandezas diretas. E vamos lá então. Que nesse caso a gente vai multiplicar cruzado. Os 510 com x, 510x é igual 1.190 vezes 6. Aqui eu posso cancelar logo um zero do lado, um zero do outro, facilitar nosso cálculo. Vou pegar o 51 que está multiplicando, vai passar a dividir, então vai ficar 51... vai ficar x igual a 119 vezes 6 dividido por 51. Ou seja, a ideia aqui é o seguinte: eu vou multiplicar os números de cima, o resultado eu vou dividir com o número de baixo. Vamos ver aqui quanto é que vai dar. Nossa calculadora, aqui ao lado. Pronto, deixa eu fazer esse cálculo aqui. 119 vezes 6... 714 dividido por 6. Não, perdão, dividido por 51, galera, desculpa. 714 dividido por 51. Vai me dar 14, ó. Então, dividido aqui por 51, que vai me dar 14 horas. Realmente, ó. Então, a ideia da interpretação é justamente que você faça as observações, tá? Cuidado com a questão de função.
Cuidado na parte da construção da função, tá bom? Que nós teremos aí cobrando aí de vocês. Galera, essa foi a nossa revisão aí, uma revisão de 10 minutos, para que você possa aí tirar suas dúvidas, anotar as observações. Já fizemos algumas revisões em sala de aula aí para você, tá bom? Então, muito obrigado, fica com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Fica na paz.